Olá, amigos. Que bom, estamos de volta no nosso encontro para nós darmos continuidade ao nosso programa de Fake Online. Mas nós iniciamos o nosso trabalho sempre com uma prece, que eu peço que aqueles que puderem me acompanhar, que acompanhem a nossa oração. Pai de infinito amor, de infinita bondade e misericórdia, amado Mestre Jesus, nosso sempre divino conselheiro, amado irmão Ramatiz, que da casa do grande coração faz jorrar tanto amor e tanta informação sobre nós. Amado irmão José, mentor desta sagrada fake que nos permite fazer e receber a caridade. Amadas falanges espirituais, que sempre tão carinhosas trabalham junto a nós, e amados irmãos dos dois lados da vida. Louvando a Deus em nome de Jesus, nós rogamos humildemente luz e proteção para este nosso trabalho. E pedimos a todos, mas sobretudo a Ti, Pai Maior, permissão para abri-lo, dando todos juntos, graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, estamos nós aqui, então, mais uma vez, para falarmos sobre um capítulo, um item de um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E esse capítulo é o capítulo 9, item 7. Bem-aventurados os que são dóceis e pacíficos. Então, o subtítulo dele é Paciência, a arte da espera. Para iniciarmos, nós vamos entender o que significa a paciência. Paciência, então, é a virtude que consiste em suportar males, dissabores, incômodos, sofrimentos mesmo, resignadamente, sem revolta ou queixa. Nos tempos de hoje, a facilidade das comunicações, as redes sociais, a obrigação de estar atualizado, a obrigação de produzir, a necessidade de competir e outros fatores têm feito com que vivamos em um ritmo vertiginoso, acelerado, no qual reina a pressa e a urgência. E ao longo do dia, a vida impõe provas à nossa paciência. Por exemplo, uma dor física, uma doença, o calor excessivo, o telefone que não para de tocar, os WhatsApps entrando, o trânsito congestionado, as pessoas difíceis de conviver e etc. São situações, são episódios que nos fazem ficar ansiosos, angustiados e nós perdemos a paz. Em todas essas ocasiões, nós temos a oportunidade de combater a nossa impaciência trabalhando o seu oposto, isto é, a paciência. Mas, infelizmente, pouco valor se tem dado a essa virtude, a virtude da paciência, a virtude de esperar, que Jesus exemplificou várias vezes no seu Evangelho, E também como é difícil a gente desenvolver esse saber esperar. Jesus, no momento da sua crucificação, ele diz assim: Pai, afasta de mim esse cálice, porque era muito sofrimento. Mas em seguida ele diz: mas seja feita a tua vontade e não a minha. Ele sabia que havia o tempo de espera e que ele tinha que ter paciência para suportar todo esse sofrimento e esperar a sua hora derradeira. Nós queremos tudo já, Nós somos muito ansiosos, não existe a mínima tolerância
nem sequer com curto prazo. O GPS, ele nos indica o caminho mais curto, não necessariamente o mais bonito, mas o mais curto. O computador necessita sempre de um upgrade. Sempre. Ele está muito lento, ele precisa trabalhar mais rápido. E nós já podemos ouvir no nosso celular, olha só, a voz de pessoas queridas, mas uma voz que está deformada pelo aumento da velocidade. Porque não temos a paciência da escuta. Não queremos ouvir essa voz normal. Nós queremos ouvir a voz acelerada, mais uma vez e meia, mais duas, porque eu não tenho a paciência da escuta. E quando algo não sai como nós esperávamos, aí então surge a impaciência, chegando muitas vezes ao limite da falta de respeito com os demais, a irritação, a agressividade. E quantos conflitos nós poderiam ser evitados se nós soubéssemos esperar o momento adequado de levantar uma questão. A ocasião precisa para se trazer uma situação complexa, né? Saber esperar a chegada da pessoa certa para resolver um problema que necessita de competência e expertise. Quanto sofrimento poderia ser evitado se nós já tivéssemos desenvolvido em nós a arte da espera? Chico Xavier, ele afirmou o seguinte: não há problema que não possa ser solucionado pela paciência. A paciência desarticula os mecanismos do mal. Aquele que não se altera diante da prova, não reagindo às provocações, ignora o mal, né? Então, e também a impaciência, quando você reage, você faz exatamente o que o outro que te provoca estava esperando de você. Então, a melhor maneira de frustrar o mal é colocar em prática as sugestões do bem. Eu não me considero, diz Chico Xavier, um homem de paciência, mas se acaso eu não tivesse aprendido com os bons espíritos algo do valor dessa virtude, eu teria criado mais sérios embaraços para a minha própria vida. Isso é Chico Xavier nos alertando. Então, refletindo um pouco mais, nós podemos dizer que paciência é uma virtude do ser humano baseada no autocontrole emocional, ou seja, é quando o indivíduo suporta situações desagradáveis, injúrias e o incômodo de terceiros, mas sem perder a sua calma, sem perder a sua paciência. Então, a paciência é principalmente baseada na tolerância com os erros alheios. Então, nós podemos entender por que um espírito amigo nos diz, no item 7 do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que paciência também é caridade e que nós devemos praticá-la e que esmola é a mais fácil forma de se exercer a caridade. Mas tem uma mais penosa e meritória, que é perdoar aqueles que Deus colocou no nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrimento e colocar à prova a nossa paciência. E aí vem Jesus com outra frase dele, né? Outra afirmação dele, um pedido que ele faz ao Pai quando ele está crucificado. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, o ato de ter paciência pode também significar perseverança em relação a algo, como uma resposta, uma situação ou ação que aparentemente não tem previsão para se concretizar. Daí, termos que desenvolver
a arte de espera. Mas que espera? A espera ativa, né? A gente pode dar como exemplo um caso sério de saúde, né? Por exemplo, alguém tem um problema sério renal e está na fila aguardando um transplante renal. Então, está aguardando um rim compatível com o seu físico, né? E nessa espera, é uma espera, sim, muito difícil, sim, porque é a vida da pessoa que está em jogo. Mas nós temos que trabalhar essa arte de espera, mas de uma forma ativa. Então, o que os médicos fazem? Procuram ter essa pessoa da forma mais saudável possível. A pessoa também procura estar sempre da forma mais saudável possível, para quando aparecer a oportunidade desse rim, ela faz o transplante e é um sucesso, né? Então, a espera tem que ser ativa. Nós não podemos simplesmente imaginar que esperar é ficar parado olhando para o tempo. Não. Espera ativa. Um outro exemplo. Eu quero muito ser procurador, ou eu quero muito ser um advogado de defesa, eu quero trabalhar na defensoria pública, mas ainda não tem concurso para a defensoria pública. Eu nem sei quando vai ter. Bom, o que eu faço? Eu trabalho a arte da espera, mas eu trabalho uma espera ativa. Eu vou fazer curso por enquanto, eu vou me preparar para o concurso. Eu não vou simplesmente ficar esperando um tempo que eu não tenho sob controle, né? Então, isso é espera ativa. Então, nós podemos dizer que a paciência é uma das características de um ser educado, humanizado e também uma conquista da virtude da humildade. Sim, porque ela combate o orgulho. Os humildes conhecem seus limites. Os humildes lidam muito bem com suas emoções e sim, eles têm a sua consciência mais ampliada. O humilde sabe que ele não pode controlar o comportamento e o tempo do outro. E com isso, ele vai desenvolvendo a arte da espera. Uma pessoa, quando ela é humilde, ela respeita o tempo do outro. Porque todos nós, cada um tem o seu tempo para realizar determinadas situações. Então, eu conheço meus limites e sei que o outro também tem os limites dele. Então, esse respeito nos ajuda a desenvolver a arte da espera, né? Então, no âmbito agora da religiosidade, a paciência ela está ligada com a fé. Significa acreditar em Deus, ter fé em Deus e perseverar em seu caminho, sabendo esperar o tempo de Deus, que é diferente do nosso, né? Então, ser paciente é ser sereno, é ser tolerante frente às dificuldades, frente ao sofrimento. Quando nós temos a paciência bem desenvolvida, a tendência é de que outras virtudes venham a reboque, como a tolerância, o respeito àquele que é diferente de mim, e também cresce em nós, sim, todas as virtudes, né? Elas vão crescendo, elas vão se desenvolvendo. E como a gente faz isso? Então, aqui eu deixo algumas dicas para você desenvolver a arte da espera, adquirindo, consequentemente, a virtude da paciência. A primeira dica é autoconhecimento e autoavaliação. Nós devemos conhecer e analisar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, porque muitas vezes nós estamos repetindo crenças, por exemplo, familiares com aspectos negativos. Vamos dar um exemplo. É da família todo mundo dizer assim, olha, tempo é dinheiro, hein? Não perde tempo.
Mas desde quando tempo é dinheiro? Que tempo é dinheiro? Às vezes a ocupação do tempo é viciosa, não traz dinheiro, né? Que tempo é esse? De tempo é dinheiro, né? Ou então, você não deve deixar para amanhã o que pode fazer hoje. Depende. Se amanhã, o que eu fizer hoje, amanhã eu vou fazer melhor, né? Eu vou fazer bem feito, eu vou fazer da forma correta, com a pessoa correta e no time correto, por que eu vou fazer hoje, né? Então, e assim existem várias crenças familiares que são negativas e que às vezes nos prejudicam. Então, por isso que é interessante que a gente tenha a análise dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, né? E uma outra dica, se você consegue descobrir quais são os pensamentos que surgem antes dos episódios de impaciência, você pode ajudar a evitá-los. Isto é, descobrir gatilhos. Qual é o pensamento e qual é o sentimento que me provoca impaciência, que me deixa impaciente? E aí eu vou procurar evitá-los, né? Então, ajuda a gente a ser mais sereno. O segundo item seria aceitação. E o que é aceitação? É você aceitar com a mente, com o coração, o que você não pode mudar ou controlar. Se nós aceitamos que situações desagradáveis fazem parte de um processo de evolução, de aprendizado e que são transitórios, assim nós podemos ter mais paciência para suportá-las, né? Existe uma oração belíssima, que é a oração da serenidade, que pede exatamente isso a Deus, que nos dê força para mudar o que precisa ser mudado e paciência, serenidade para aceitar aquilo que eu não posso mudar. E inteligência, né, discernimento para saber a diferença entre um e outro, né? Que é isso. Mas isso também não quer dizer que nós precisamos gostar desses momentos desagradáveis. Gostar do sofrimento, não. Mas que nós precisamos aceitar que eles existem e fazem parte da nossa vida, né? O terceiro item que nós colocamos aqui é a oração. Quando nós oramos, nós mudamos a nossa faixa vibracional. E isso nos ajuda a cultivar a fé e viver um relacionamento constante com tudo que transcende, isto é, com Deus, suas leis, com Jesus. Pedimos e somos ajudados, portanto, somos ajudados a quê? A aumentar a paciência, a conquistar essa virtude e a conquistar a nossa capacidade de esperar. E somos sim ajudados, porque pedimos através da oração. E Jesus nos dá uma pista importante sobre como devemos orar. Em Mateus capítulo 6, versículo 6, ele diz o seguinte: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Então, seu Pai que vê em secreto o recompensará. A porta fechada é porque ela nos isola dos barulhos do mundo e nos conduz a um silêncio de expectativa em Deus, nos conduz a uma quietude meditativa. Deus vai falar e nós ouviremos. É como se nós emitíssemos um raio da nossa consciência para a consciência divina e que quando nós escutarmos, a gente percebe que Ele está cada vez mais próximo do meu espírito e do meu coração. Então, a arte da quietude para ouvir a voz de Deus. Isso nos ajuda muito a ser serenos, a trabalhar a paciência, né? E quarto, a prática da caridade. Paulo, em Coríntios 13, 4, diz o seguinte: a caridade, ela é paciente e benigna. E Emmanuel confirma dizendo:
A beneficência, ela pode efetuar prodígios, levantando a generosidade e conquistando a gratidão. Contudo, em nome da caridade, toda beneficência para completar-se não pode viver sem a paciência. Então, nós encontramos situações sociais, muitas vezes, que requerem a virtude da paciência, ser assertivo, ou seja, saber expressar as suas necessidades ou vontades, mas de maneira eficaz, sem ser agressivo, ou se submeter à vontade dos outros, ser empático, se colocar no lugar do outro, são habilidades que favorecem a paciência e que nos ensinam a esperar. E nós temos vários exemplos de caridade, né? Você dar alimento a quem necessita, vestir a quem precisa, remédio aos doentes, asilo às pessoas que não têm teto, a proteção à criança desamparada, o auxílio ao idoso, né? O refúgio aos indigentes, consolar os tristes, né? Dar esperança àqueles que choram. E tudo isso feito dentro da máxima de Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Entretanto, é preciso estender essa amorosidade, a caridade e a paciência igualmente em outros setores, isto é, compreensão em família, no trabalho, realizá-lo com alegria, sem queixa, cooperação, sem abrir conflito, fazer todos os pagamentos que você tem que fazer, mas sem se lamentar, atenção a quem fale com você, ainda mesmo que não tem, a sua palavra não tem qualquer propósito edificante, mas você escuta. Respeito aos outros que são diferentes de você, isto é, gentileza em todas as tuas ações. Então nós sabemos o quanto é trabalhoso desenvolvermos qualquer virtude, mas nós devemos lembrar que nós podemos, para tanto, pedir ajuda ao plano espiritual superior, ao nosso anjo da guarda, a Jesus, que é o governador espiritual do nosso planeta. E isso através da oração. E sabemos que, como esse desenvolvimento é um processo, nós sabemos que já vamos trabalhando o tempo de espera quando temos que caminhar um passo de cada vez e no espaço de tempo que se faz necessário a cada um, né? E estamos num caminho evolutivo, como se nós estivéssemos subindo uma montanha, né? E a cada degrau alcançado, nós temos o privilégio de conseguirmos enxergar cada vez mais a beleza da paisagem. Com todas as nuances que a nossa expansão de consciência nos permite, nós vamos ver, vamos enxergar mais e vamos respirando um ar cada vez mais suave, cada vez mais leve, como o jugo de Jesus, que disse: meu jugo é leve, né? É suave. Lembremos que desenvolvendo a paciência, a arte da espera, nós estamos no caminho de Jesus, que disse: bem-aventurados os que são dóceis e pacíficos, porque possuirão a terra. E o nosso desejo é que o amor de Jesus seja sempre em nossos corações e que a sua paz banhe sempre a nossa vida. Então, meus irmãos, terminamos o nosso encontro de hoje com uma oração de encerramento que eu peço a vocês que me acompanhem. Pai de infinito amor e infinita alegria, amado Mestre Jesus, amado irmão Ramatiz, amado irmão José,
Amadas falanges espirituais e amados irmãos dos dois lados da vida, louvando a Deus, nós agradecemos a oportunidade de aqui estarmos e rogamos que esses bons fluidos que estão conosco agora, que eles se expandam sobre os nossos lares, sobre a nossa cidade que tanto necessita, sobre o nosso país, sobre todo o planeta Terra e seu orbe, para que nesse instante, cada coração e mente de irmão encarnado ou desencarnado possa se sentir amado, iluminado e protegido. Assim felizes, pedimos a todos, mas sobretudo a Ti, Pai Maior, permissão para encerrarmos a nossa reunião de hoje, dando juntos graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, nós estamos muito felizes com esse novo encontro, agradecemos a atenção e a paciência de todos e esperamos voltar a nos ver brevemente. Até lá!